Bom dia. É uma honra receber hoje, no nosso primeiro seminário sobre pesca artesanal, segurança alimentar e hídrica, o professor da COP, da UFRJ, o professor Paulo Grossman, foi meu professor no curso de MBI em Meio Ambiente, e é um orgulho tê-lo hoje falando sobre o CIS Bahia, né, porque o sistema desenvolvido, que foi o sistema desenvolvido pela COP. Muito obrigada, professor, por ter aceito o meu convite. Bom dia a todos. Eu agradeço muito a oportunidade aqui de passar umas informações e mostrar aqui alguns exemplos que podem estimular as pessoas curiosas com o meio ambiente a seguirem carreiras bem interessantes. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar a minha tela para poder mostrar aqui. E, por favor, Relane, você entra a qualquer momento, faz qualquer comentário, fique absolutamente à vontade, tá bom? Obrigada, professor. Ok, então vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a apresentar o assunto. Bom, espero que você esteja me vendo aí, né? Eu vou mostrar aqui a apresentação que eu vou fazer. Que vai ser essa apresentação aí. Deixa eu desligar isso aqui, porque isso aqui está fora. Muito bom. Então, essa apresentação que eu vou mostrar aqui, ela fala sobre o assunto que é modelagem hidrodinâmica ambiental. Esse é o tema. As ferramentas que nós usamos para isso, computacionais, elas objetivam basicamente três tópicos aqui, né? Primeiro, fazer o gerenciamento, a gestão ambiental integrada dos recursos hídricos. A gente, quando fala recursos hídricos, de um modo geral, tem a tendência a pensar apenas em água doce. Mas, na verdade, as baías, os estuários, a zona costeira, onde a gente toma banho na praia, tudo isso faz parte do conjunto de recursos hídricos. Então, quando a gente fala em gestão integrada, a gente está pensando na bacia hidrográfica como um todo, desde lá de cima, onde nascem os rios, até toda a parte que vai descendo, onde pode ter aproveitamentos como barragens hidroelétricas para geração de energia, vai ter toda a captação de água para irrigação das plantações, captação de água para abastecimento das cidades, todos esses tipos de aproveitamentos que são muito importantes. Mas os rios, eles vão continuando o seu caminho. Quando vão chegando perto do litoral, entram numa região onde é mais plano e aí já começam a sentir o efeito da maré. Esse efeito da maré pode ir muito longe. Por exemplo, no Rio Amazonas, a 800 quilômetros do mar tem efeito de maré. Aqui na região do Rio de Janeiro, a gente não sente esse efeito de maré tão longe, e nós temos a Serra do Mar, muito próxima do litoral. Então, as baías, os estuários aqui, eles são curtos. Estuário é a parte do rio que sente o efeito de maré. Tá? Dentro dessa parte do rio que sente o efeito de maré, tem até, na medida que você vai indo em direção ao mar, vai ter uma região onde você vai ver que a água do rio muda de sentido durante algum período do dia, por conta da maré enchente e da maré vazante. E também, mais em direção ao mar, pode-se perceber que a água começa a ficar salobra, devido à mistura da água doce do rio com a água salgada do mar. E indo, obviamente, em direção ao mar, até chegar no mar, a água acaba ficando salgada, que é a água do mar. Então, essa complexidade da bacia hidrográfica como um todo, ela é muito importante de ser entendida, analisada de uma maneira integrada. Não faz sentido você analisar só a parte fluvial de água doce, esquecendo que tudo aquilo que é produzido na bacia vai descer rio abaixo e vai chegar nas baías, vai chegar no mar, e é exatamente na região costeira onde se encontra a maior parte das grandes cidades do Brasil. Se a gente parar e pensar, indo lá do Rio Grande do Sul para cima, a gente vê a cidade de Rio Grande, na foz da Lagoa dos Patos, a cidade de Porto Alegre, ela está na margem
da Lagoa dos Patos, na região que se chama Lago Guaíba, mas faz parte da Lagoa dos Patos. A cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, Joinville, maior cidade do estado de Santa Catarina, todas essas cidades estão na zona costeira, assim como o Porto de Paranaguá, a cidade de Paranaguá e Antonina, no Paraná, Porto de Santos, que é o maior porto de carga geral comercial do Brasil. Depois a gente entra aqui para o estado do Rio de Janeiro, nós temos a Baía de Sepetiba, com muitos portos importantíssimos, né? Depois vem para a Baía de Guanabara, Porto do Rio de Janeiro. Em Vitória tem o Porto de Vitória, Porto de Tubarão, que é um grande porto da empresa Vale, que trabalha com minério, com aço. Depois, para o norte, você tem a região da Baía de Todos os Santos, com Porto de Salvador, Porto de Madre de Deus, os portos da Baía de Aratu, que fica dentro da Baía de Todos os Santos. Sobe mais ainda, tem Porto de Aracaju, Porto de Maceió, são grandes cidades, Porto de Recife, Porto de João Pessoa, que chama Porto de Cabedelo, Porto de Natal, Porto de Fortaleza, Porto da cidade de Belém do Pará, de Macapá e mesmo a cidade de Manaus. Então, vejam bem, as grandes cidades, que são os locais onde há os maiores desafios ambientais, onde há as maiores demandas por água de qualidade, maior demanda por sistemas de saneamento que garantem a saúde pública, etc., todos eles estão em zonas costeiras. Então, a gente tem que ter uma visão integrada da gestão dos recursos hídricos e compatibilizar a gestão de recursos hídricos continentais, basicamente água doce, com a gestão dos recursos hídricos costeiros, onde estão as grandes cidades, os grandes portos e os grandes desafios de qualidade ambiental. Para podermos analisar essas coisas, a gente desenvolve sistemas de modelagem computacional que podem representar como é que funcionam esses corpos d'água e podem responder a perguntas. Então, a gente usa isso para ajudar na gestão ambiental integrada de recursos hídricos, para desenvolver estudos e projetos, e também na universidade, centros de pesquisa, para fazer desenvolvimentos de novas ferramentas. O tema que eu vou discutir aqui é o uso de ferramentas computacionais para suporte à gestão ambiental integrada de recursos hídricos, estudos e projetos e desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada. Quando a gente fala em gestão ambiental integrada, significa o seguinte: existem planos nacionais de gerenciamento de recursos hídricos, em geral, focado na questão da disponibilidade da água doce, que está nos rios, etc. E existe também o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que está focado em tratar das baías, das praias, da zona costeira e dos recursos de água salgada. E a gente, quando olha para os sistemas ambientais, temos que ter uma visão integrada disso. É preciso trabalhar com a bacia hidrográfica de forma completa, desde a nascente dos rios, lá no alto das montanhas, até o trecho do rio onde existem aproveitamentos de extração de energia elétrica, com barragens hidroelétricas. Existem vários pontos de captação de água para abastecimento das cidades, para abastecimento da agricultura, etc. E, na medida que a gente vai chegando em direção ao mar, o rio vai ficando mais plano, entra na zona de planície costeira, e nessa região de planície costeira, você já começa a ter o efeito de maré. Então, você começa a ter variações de nível cíclicas, com subidas e descidas, de acordo com a maré no mar. Já é a região do estuário do rio. Então, toda a bacia hidrográfica que deságua no mar, ela tem uma zona estuarina. Zona estuarina é a região final do rio, junto do mar, em que sente o efeito da maré. Isso pode ser muito grande. Por exemplo, no Rio Amazonas, o efeito da maré vai mais de 800 quilômetros do mar em direção ao interior do estado do Amazonas. Passa por Pará, passa pelo Amapá e entra dentro do Amazonas e vai embora 800 quilômetros. E essa questão de poder trabalhar
com a bacia hidrográfica e poder trabalhar com tanto a parte salgada, salobra, que é a parte do mar e a parte do estuário, quanto com a parte doce, é fundamental. E as ferramentas computacionais, elas nos ajudam a fazer essa gestão integrada. Então, vocês estão vendo aqui no fundo um mapinha meio obscuro, porque tem um texto na frente, mas ele mostra aqui a região da cidade de Vitória, a da região da Bahia de Vitória aqui, a Bahia do Espírito Santo aqui é o Porto de Tubarão, onde tem processos de mineração, aqui tem o Porto da ArcelorMittal, que é uma grande siderúrgica. Então, tem todos esses recursos, eles têm que ser integrados para a gente poder ter capacidade de decidir o que fazer. Lembrando que nas regiões costeiras é onde nós temos os maiores desafios ambientais, porque as grandes cidades do Brasil, elas estão nas regiões costeiras, excetuando algumas poucas, como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. A gente vê o seguinte, de sul para o norte, Porto Alegre está dentro da Lagoa dos Patos, que é um sistema estuarino, se conecta ao mar, tem o Porto de Rio Grande na sua foz. Em Santa Catarina, as duas maiores cidades, que são Joinville, a maior, e Florianópolis, a segunda maior, são cidades que estão na zona costeira, em regiões estuarinas, dentro de baías, com rios que desaguam. No Paraná, temos a Baía de Paranaguá, com o Porto de Paranaguá, a cidade de Antonina. Em São Paulo, tem o Porto de Santos, que é o maior porto comercial do Brasil. No Rio de Janeiro, Baía de Sepetiba, com grandes portos ferroviários, siderúrgicos e portos de carga, etc. Temos na região do Rio de Janeiro a Baía de Guanabara, com o Porto do Rio. Indo mais para o norte, a gente tem na cidade de Vitória, que está aqui no mapa, o Porto de Vitória, o Porto de Tubarão. Depois tem na Bahia a cidade de Salvador, a Baía de Todos os Santos, com o Porto de Aracruz, o Porto de Madre de Deus, o Porto de Salvador. Depois, em Sergipe, o Porto de Aracaju. Em Alagoas, o Porto de Maceió. Todas essas são áreas costeiras que têm estuários. A cidade de Alagoas, por exemplo, ela leva o nome por conta das duas enormes lagoas que tem lá, que são estuários, que são as lagoas de Mundaú e Manguaba. Depois nós temos Recife, né, que é uma cidade estuarina, uma cidade portuária também, muito grande. Temos João Pessoa, no Rio Paraíba do Norte. A gente conhece aqui o Paraíba do Sul, a cidade de João Pessoa está no Rio Paraíba do Norte. Depois nós temos a cidade de Natal, no estuário do Rio Potengi, Fortaleza, uma cidade costeira com o Porto de Mucuripe, né? As cidades da Baía de São Marcos, onde está São Luís, uma das maiores baías do Brasil. Depois tem a cidade de Belém, que está dentro do estuário do Rio Guamá, né? Já na parte leste da boca do Amazonas, do complexo do Amazonas, né? Com a ilha de Marajó, com o Rio Tocantins, etc. Depois tem do outro lado a cidade de Macapá. Então, todas essas grandes cidades costeiras trazem enormes desafios de qualidade ambiental, demanda por água limpa, demanda por sistema de saneamento eficiente para garantia de saúde e de qualidade ambiental, tudo isso. E como são regiões muito complexas, a gente usa ferramentas de computação. Então, o SIS-Bahia, que significa Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, o endereço está aqui na frente, ele é um sistema desenvolvido na COP, desde final dos anos 80, início dos anos 90, ganhou o nome de SIS-Bahia a partir do ano 2000 e tem sido muito usado para ajudar na gestão ambiental integrada, isso é, integrando a região costeira, estuarina e fluvial, tá? Ajudando a desenvolvimento de estudos e projetos e desenvolvimento de pesquisas básicas e aplicadas. Então, os modelos a gente usa para calcular como é que é a circulação das águas, como é que é o movimento das águas no corpo d'água, como é que essas águas em movimento transportam substâncias que são lançadas em diferentes pontos, como é que altera a qualidade da água. Por exemplo,
Se você fizer o lançamento de um emissário, qual é o comprimento que tem que ter esse emissário para garantir que não vai haver retorno de água suja para a região de banho, etc. Então, tudo isso a gente analisa com modelagem. E também analisamos os processos sedimentológicos, isto é, como é que a água em movimento mobiliza os sedimentos, fazendo buracos, ou chama-se erosão em alguns lugares, e depositando em outros lugares. Como é que a ação das águas mexe com as praias, como é que mexe com o fundo do rio, como é que a gente pode criar caminhos de navegação para acesso dos navios ao porto, e como é que os sedimentos que são mobilizados pelas águas em movimento poderão voltar a assorear, depositar dentro desses canais, e aí a gente tem que dragar de novo, etc. Então, são todas ações de gestão, ações de engenharia, ações de oceanografia, de hidrologia, é uma área que trabalha-se com grandes parcerias entre profissionais de diversas áreas. Então, é muito importante isso. A gente usa os modelos para fazer diagnósticos, ou seja, entender como é que as coisas funcionam, e para fazer prognósticos. A gente quer prever o que vai acontecer. Eu vou mostrar aqui um exemplo aqui. Isso aqui é um mapa que mostra a Baía de Todos os Santos, lá na cidade de Salvador. A cidade de Salvador fica nessa ponta que está aqui. E essa área branca é a área que a gente reproduz no modelo computacional. A área amarela representa o mapa da Terra, as margens, e a área azul, verde, que está aqui fora, representa a parte oceânica que não está incluída no modelo. Esses pontos todos são pontos em que houve medições de valores. Então, vocês estão comparando aqui o resultado, mostrando com a linha o resultado do modelo e com a bolinha vermelha o resultado da medição. E a gente vê que existe uma coerência muito grande entre aquilo que a gente consegue medir na natureza e aquilo que o modelo calcula para a gente. Consequentemente, nesse ponto aqui no meio, onde eu não tenho não tenho aqui nesse ponto do meio, aqui, esse vermelhão aqui, eu não tenho aqui nenhuma medição. Vou botar uma cor azul, nesse ponto 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 azul. Nesses pontos azuis eu não medi. Eu tenho medição nos marcadores aí, com letrinhas. Puxa, mas será que o resultado foi bom aqui, foi bom aqui, foi bom aqui por acaso? A resposta é não, porque o que o modelo faz é obedecer às leis da física da natureza. Então, a matemática e a física, elas são as mesmas em todos os lugares. Então, se você teve resultados coerentes aqui, aqui e aqui, por suposto, você vai ter resultados coerentes nos outros lugares em que você não fez a medição. Só que o modelo ele conhece o resultado em todos os pontos dessa região branca. Então, você consegue, com a modelagem, estender o conhecimento para além dos pontos de medição. Isso é uma ferramenta extremamente importante para nos ajudar a entender como funciona o corpo d'água. E uma vez que a gente tem o corpo d'água modelado em funcionamento, a gente pode impor ao modelo cenários e perguntar o que vai acontecer se tiver um vento muito forte, se tiver uma maré desse jeito, se eu fizer uma ponte aqui, se eu dragar um canal aqui para o navio passar, o que vai acontecer? Se houver um derrame de óleo, você consegue, com o modelo, ter esse tipo de análise. Tá? Então, o processo de modelagem é uma coisa bem longa, que demanda muito estudo, mas a gente parte aqui para obter desse fenômeno do interesse um monte de técnicas que a gente aprende ao longo da vida profissional para você poder produzir um relatório com mapas, gráficos, tabelas que vão ajudar a uma tomada de decisão. Tá? Eu vou gastar um pouquinho nessa figura porque todo mundo tem capacidade de entender isso. É um conceito mais fundamental que está por trás da modelagem. É o conceito do princípio de conservação aplicado a um sistema aberto. Vou explicar o que é isso. Quando a gente fala um sistema fechado, ou seja, nada entra e nada sai lá de dentro, está tudo lá contido, o princípio da conservação é aquela lei de Lavoisier. Ele diz o seguinte: dentro de um sistema fechado,
Nada se cria, nada se perde, as coisas se transformam. Muito bem. Mas num sistema aberto, que normalmente é o caso em que a gente tem que trabalhar, pelo fato de existir o princípio da conservação, isso representa o que se chama a equação de balanço de uma grandeza. Então, vocês vejam aqui comigo, de uma maneira intuitiva. Imaginem que essa região aqui, cinza, que está marcada, é a região de interesse, em que você está querendo avaliar o que acontece aí dentro. E dentro dessa região tem uma grandeza G qualquer. Então, a quantidade de grandeza é representada por essa letra G. E eu quero saber, dentro dessa região, como é que a quantidade de G varia no tempo. Então, eu faço aqui uma conta. Essa letra aqui representa a letra grega D, é delta, né? De diferença. Então, aqui é a diferença de G dividido pela diferença do tempo. Então, isso aqui representa, a gente poderia chamar isso de taxa temporal de variação. Quer dizer, quanto que muda G ao longo do tempo? Bom, isso aqui vai ser igual à quantidade de depósito, que de fora para dentro, chama-se, em termos hidrodinâmicos, afluxo de afluente, né? A gente aprendeu os afluentes do Amazonas, são os rios que jogam água para dentro do Amazonas. Então, é aquilo que deposita de fora para dentro, são os afluxos, menos o que sai de dentro para fora, então são os saques ou os efluxos, mais a soma dos processos internos de produção e consumo. Esse princípio da equação de balanço de grandeza, ele é muito, muito amplo. A gente aplica isso até no dia a dia. Quem tem, vocês vão ter conta no banco um dia, ou se você tem um dinheiro guardado, você sabe, puxa, a quantidade do meu dinheiro varia no tempo, depende do quê? Do quanto que eu recebo, menos quanto eu gasto. Esse é o balanço básico de como é que varia o seu dinheiro. Se você tivesse o dinheiro numa poupança, você teria o seguinte: olha, o dinheiro da minha poupança varia no tempo da seguinte forma: a soma do que eu deposito na poupança, menos o que eu tiro da poupança, mais o que acontece lá dentro em termos de ganho por recebimento de rendimento da poupança, ou o que eu perco lá dentro em função de eu ter um custo bancário que cobra uma tarifa para usar a minha poupança. Então, essa operação é uma operação que está por trás de tudo, essa ideia da equação de balanço de grandeza. Então, é essa equação que está escrita aqui, quer dizer, a variação do estoque no tempo, estoque aqui, ΔG, é a variação de quantidade de G. No ΔT, variação no tempo. É o quanto entra, menos o quanto que sai, mais o quanto que é produzido ou consumido lá dentro. É uma ideia muito, muito importante e está por trás de todas as coisas que a gente vê em modelagem. Então, eu vou mostrar aqui uns exemplos para vocês terem uma ideia. Isso daqui é um modelo aí da Baía de Ilha Grande. Vocês veem que a Baía de Ilha Grande, lá onde ficam as usinas nucleares de Angra, ela tem um monte desses quadradinhos que eu mostrei ali. Mas, muito bem, o que a gente está fazendo em cada coisa dessas é aquela equação de balanço. Por exemplo, se eu olho um quadradinho desses aqui, e se eu tiver entrando mais água do que saindo, o nível sobe. Se tiver saindo mais água do que entrando, o nível desce. Se eu estiver olhando o sedimento no fundo, se estiver entrando mais sedimento do que saindo, a quantidade de sedimento aumenta e eu tenho um assoreamento, o fundo aumenta. Se estiver saindo mais sedimento do que entrando, eu vou ter uma erosão, o fundo vai descer. Então, essa ideia ela é simples e muito poderosa, e ela se adapta a gente aplicar isso para uma porção de coisas, em termos de modelagem. Então, a gente tem aqui uma ideia de como é que isso é generalizado. Claro que você desenvolver um modelo desse demanda um bocado de estudo, etc., mas é um negócio bem legal, tá? Para quem gosta de fazer hobby de modelagem de objetos pequenos. Tem gente que gosta de modelar, fazer pequenos modelos de madeira, outros gostam de fazer modelo de
de outras coisas. Isso aí é um modelo da natureza, é bacana a beça, vira um hobby também, tá? Dando aqui outros exemplos, isso aqui é um modelo mostrando um mapa aqui da foz do Amazonas, com todos esses rios, tá? E dentro desse modelo, essa regiãozinha vermelha aqui está destacada aqui, mostrando um detalhe que você pode chegar e fazer um modelo bem detalhado aqui dos rios e canais no entorno da cidade de Belém, etc. É um negócio bem legal, tá? Aqui tem uma visão de como é que funciona o lançamento de efluentes por emissários no Rio de Janeiro. Aqui é a praia da Barra da Tijuca, aqui é a praia de Ipanema-Leblon, aqui é a entrada da Baía de Guanabara, isso aqui é o emissário de Ipanema, isso aqui é o emissário da Barra. O emissário é um grande tubo que leva o esgoto, a água do esgoto para longe e joga no mar, né? De preferência, esse esgoto passa antes por uma estação de tratamento. E aqui nós estamos representando como seria o lançamento numa condição última de projeto, isso é, considerando a carga total. Hoje está longe disso, tá? Por exemplo, aqui no emissário da Barra está considerando 5.000 litros por segundo. Hoje em dia opera com 1.200. Aqui no emissário de Ipanema está funcionando com 10.000 litros por segundo. Hoje opera com cerca de 6.000. E aqui no emissário de Caraí está considerando 2.000 e hoje opera com cerca da metade, 1.000. Então, vocês veem que o objetivo de fazer o emissário é tirar a água contaminada da região de banho. A região de banho, se eu fizer aqui uma linha azul, a região de banho é uma coisa fininha como isso aqui, ó. Então, a região onde as pessoas tomam banho na praia é uma coisa desse tipo aqui, assim, tá? Então, você quando bota o emissário e joga lá longe, você garante que as condições de banho vão ser saudáveis, tá? Você está tirando a água contaminada e jogando para fora. Aliás, é bom chamar a atenção dos senhores para o seguinte: as pessoas imaginam o esgoto e não fazem ideia que o esgoto bruto, sem nenhum tratamento, que está na manilha da rua, mais de 99,5% é H2O puro ou água pura. Toda a sujeira do esgoto ocupa menos de 0,5%. Então, a estação de tratamento, ela remove uma parte desse 0,5%. Mas repara, o que você joga aqui, quando você fala que é esgoto bruto ou com esgoto tratado, é quase 100% água pura. Tá? É óbvio que tem sujeira. O grande problema da água do esgoto é a presença de bactérias e vírus que causam doença. Então, você joga o esgoto pelo emissário justamente para que o esgoto, como é água doce, ele boia e ele vai ficar exposto à radiação solar, e com a radiação solar, a radiação ultravioleta do Sol vai matar as bactérias e vírus e, com isso, vai neutralizar o risco à saúde. Então, isso é que acontece com o esgoto aqui. A gente vê a pluma crescer durante a noite. Aí, quando amanhece, o sol vem e liquida com tudo. Então, esse crescimento que vocês veem aí, ó, durante o entardecer, durante a noite, vai crescendo, aí amanhece, some tudo, porque o sol tem uma capacidade de purificação muito grande, muito forte, tá? Então, esse é o objetivo dos emissários. Aqui nós temos comparação de medições com valores, que eu já mostrei. Aqui é a mesma coisa, comparando velocidade de correntes. Isso aqui é para mostrar que o modelo é muito versátil. Você pode usar o modelo para representar uma baía de 100 quilômetros, para representar 1.000 quilômetros do Rio Amazonas, ou para representar um canal de laboratório que tem 40 centímetros de largura, 5 metros de comprimento, 10 centímetros de profundidade apenas. Então, usa o mesmo modelo, porque a física e a matemática são a mesma. Então, é muito poderoso. Eu tenho aqui um exemplo de um estudo, né, de um equipamento que faz um buraco no solo para enterrar um tubo que ia aqui do terminal da Petrobras na Baía de Guanabara e ia lá para a Reduc, aqui onde tem a refinaria. E esse material do fundo aqui, que é suspenso, ele é um material que tem contaminação de metais pesados, etc. Então, ele é um material
ruim. E aí tem que avaliar bem quais são as concentrações de sedimentos que são levantadas, quanto tempo elas ficam suspensas, interromper a pesca por quanto tempo, em que área, e a gente usa o modelo para fazer esse tipo de análise. Aqui são estudos de lançamento de água quente de uma usina termoelétrica. Então, tem aqui validação de modelo, comparando medições com valores do modelo, a gente vê que ficou bacaninha. Tem aqui uma visão da região lá na Baía de Sepetiba, né, os canais todos que captam água, etc. E aqui uma visão do calor saindo. Isso aqui era um projeto original que não foi aceito, porque a maré vira aqui, e aí a captação de água que está aqui captura o calor que sai daqui, e aí faz uma espécie de curto-circuito térmico, que esquenta muito a água e não pode. Então, a solução encontrada foi fazer a captação de água fria aqui, o lançamento de água quente para o outro lado, e usar esse canal aqui como área de esfriamento da água. Tá? Aqui tem comparação de maré do modelo com medição em regiões lá dentro. Esse modelo foi usado para fazer análise do lançamento de material dragado no porto aqui. Então, aqui é o rastro de sedimentação. E, ao mesmo tempo, você pode avaliar como é que o lançamento de material aqui impacta a qualidade da água, por quanto tempo impacta, e com isso pode definir quais são as colônias de pescadores que sofreram prejuízos, que vão ter a sua operação de pesca interrompida, e, por consequente, você vai, com isso daqui, poder negociar compensações, né, pagamentos de compensação pela perda da atividade comercial durante algum tempo. Então, isso foi utilizado para essa finalidade. Aqui tem outros exemplos relacionados a estudos com a usina nuclear de Angra, né? Esse pedacinho vermelho aqui eu vou mostrar em detalhe a seguir. Aqui compara o resultado do modelo com a medição. Aqui tem um detalhe mostrando captação de água para Angra 1, Angra 2, Angra 3, o lançamento de uma das hipóteses de projeto que não foi realizada, porque se encontrou hipótese melhor. Então, o modelo serve para você analisar coisas alternativas de projeto. Será que é bom eu lançar aqui? Será que é bom eu lançar em outro lugar? Onde é que fica melhor? Então, esse tipo de análise, de estudo para projeto, a gente usa muitos modelos para fazer uma simulação hipotética. Tem uma definição de hipótese que eu acho muito boa, que eu aprendi com um comerciário lá do Ceará. Ele me disse assim, e na língua dele, tá? Então eu vou falar do jeito que a pessoa me contou. Era assim: hipótese é aquilo que não é, que a gente faz que é para ver como é que seria se fosse. Então, a gente usa muito modelo para fazer análises hipotéticas. Isso aqui não é, mas a gente simula como se tivesse existido, né? A gente faz que é para ver como é que seria se fosse. Então, a gente pode aqui ter uma ideia de qual é o efeito do aquecimento da água nessa região aqui, se fosse lançado a água quente da usina aqui, né? Não foi feito isso não foi aprovado, tá? Isso aqui é um estudo que mostra como é que a gente pode resolver o problema da Lagoa Rodrigo de Freitas, que tem um excesso de nutrientes. Então, voltando para aquela equação de balanço de grandeza, se eu tenho excesso de nutrientes, muitos componentes de fósforo, nitrogênio, e com isso tem um crescimento abusivo de algas, a água fica turva, fica cheio de tufo de alga, fica uma água com aparência estranha. Então, não fica aquela água clara que a gente gostaria de ver, com aspecto transparente, fica uma água parecendo mais uma sopa. Então, a água do mar tem pouco nutriente. Então, se você ligasse a lagoa ao mar, a lagoa recebe muito nutriente das florestas que tem em volta. Tem um monte de montanha aqui em volta da lagoa. Sempre que chove muito, as águas escorrem pelo chão da floresta e vão cair na lagoa, trazendo consigo um monte de matéria orgânica, um monte de coisas que acabam poluindo a lagoa, tá? Então, essa poluição, para você resolver o problema, você tem que reduzir o estoque de nutrientes. Olha, só tem uma maneira de reduzir, é diminuir o depósito e aumentar o saque. Diminuição de depósito que podia ser feita, foi feita.
Agora, o saque não tem, né? Então, a ideia era melhorar aqui o desempenho de funcionamento do canal do Jardim de Alá, fazendo uma conexão mais eficaz do canal com o mar, através de tubulações, de maneira que a própria água do mar pudesse entrar e sair com a maré, usando a natureza, trabalhando com a natureza para poder resolver o problema, de maneira que haja renovação. Repara, a água do mar tem pouco nutriente, então, quando ela entra com muito pouco. Na hora que mistura com a água da lagoa, que tem muito nutriente, e a maré sai muito mais do que entrou. Então, se você está fazendo um mecanismo que cada ciclo de maré entra pouco, sai muito, você está removendo o estoque excessivo de nutrientes. E, ao longo do tempo, a lagoa vai ficando com uma condição boa. Óbvio, vai alterar um pouco a salinidade da lagoa, mas vai voltar à salinidade que a lagoa já teve no passado. É um engano quem pensa que a lagoa é doce. Não é. A lagoa é salobra e quase salgada, tá? Muito bem, isso aqui mostra a variação de salinidade na lagoa, etc. Isso são estudos em reservatórios. Vocês vejam que é uma geometria muito complicada, né? Isso é um reservatório de Três Marias, para estudar a produção pesqueira em locais, tá? Aqui é o reservatório de Três Marias também. Então, vocês veem aqui, ó, nessas regiões aqui, uns quadradinhos aqui, vou dar o zoom aqui, ó, uns cercadinhos aqui, tá vendo? Tem uns cercadinhos aqui. Esses cercadinhos são áreas possivelmente para aquicultura, criação de peixe em tanque e rede. Então, a gente tem que avaliar quanto tempo demora a água para renovar, qual é a agitação de onda que pode ter nesses lugares. Isso foi um trabalho feito com o professor Ricardo Mota Coelho, da Federal de Minas Gerais, especializado aí em projetos de aquicultura em reservatórios brasileiros. É um potencial enorme, ainda pouquíssimo explorado no Brasil, que é esse potencial de aquicultura, cultura de peixe, criação de peixe nos reservatórios. Tá? Isso aqui é o reservatório de Giral, lá no Rio Madeira, que nós usamos para fazer estimativas de supressão de vegetação, variação de oxigênio dissolvido. Vocês podem ver aqui, por exemplo, aqui tem um K de vegetação, e aqui foi suprimida a vegetação, aqui também, ó, essa região daqui, com essa região aqui. A supressão de vegetação é para evitar que, depois de feita o alagamento dessa área, a vegetação que fica submersa, ela morre, se decompõe e causa problema de qualidade de água. Então, você quer minimizar esse problema, estuda as diferentes alternativas de suprimir a vegetação para que não haja problema ambiental, né? Ou para minimizar o problema ambiental. Né? Então, esses foram estudos muito grandes que nós fizemos para essa região do Rio Madeira, dos aproveitamentos hidrelétricos, mostrando aqui como é que varia o oxigênio, a carga de carga orgânica, etc., com diferentes estudos. Aqui, estudos do Rio Tocantins, também são quase 400 quilômetros de comprimento que vocês estão vendo aí. É um estudo muito grande, associado com o aproveitamento hidrelétrico de estreito. Então, aqui no norte, tem aqui escrito UHE Estreito, é Usina Hidrelétrica de Estreito. Isso aqui tudo é a área do rio que é segura, né? Chamada, é o reservatório, né? Não é bem um reservatório, é um remanso da usina hidrelétrica. A gente analisou várias coisas aí na usina, muito interessante. Aqui são estudos de onda na Marina da Glória. Então, vocês estão vendo aqui a Baía de Guanabara, a entrada. Aqui tem um zoom mostrando aqui o Pão de Açúcar, que fica por aqui, assim, tá? A Urca, Praia do Flamengo. Aqui é a Marina da Glória. E aqui nós estamos estudando como é que ondas de tempestade com ressacas fortes, como é que elas podem chegar na Marina da Glória, que altura elas atingem lá e que estruturas você pode projetar para gerar uma área tranquila para os barcos dentro da marina. Foi um estudo feito com esse objetivo. Aqui é um estudo também de onda para a ponte de Salvador, ligando Salvador e Itaparica, uma ponte semelhante à ponte Rio-Niterói, ainda não existe, né? Então, é propagação de ondas, vendo qual é a altura que a onda pode chegar na ponte, etc., para poder fazer um projeto seguro. Isso aqui mostra a onda se propagando no Porto do Açu, no norte fluminense, né? Para estudar regiões onde há amplificação da onda. E aqui é a onda numa marina pequena, lá na cidade da Penha, em Santa Catarina. Isso é um complexo de marina do Beto Carreiro,
né? Então, para estudar se tinha tranquilidade suficiente para os barcos pequenos aqui dentro do porto, né? Bom, isso é o que eu tinha para mostrar e dar essa ideia. E eu convido vocês a visitarem um site chamado Baías do Brasil, tá? Então, está aqui o endereço www.baíasdobrasil.cop, UFRJ-BR. Visitem esse site, tem uma porção de coisas bacanas lá que vocês podem ver, tá? Então, explica aqui o que é, e vocês entrando aqui explicando como é que é o projeto Baías do Brasil, explica um pouco sobre o sistema de modelagem e mostra aqui as baías disponíveis. Então, você clicando numa baía disponível, por exemplo, Baía de São Marcos aqui, aí vocês vão aqui para a Baía de São Marcos, rodando aqui, vocês têm o nome dos colegas alunos, aluno de graduação, aluno de já um doutor aqui em pós-doutorado, aluno do mestrado, que trabalharam nesse projeto. E rodando mais um pouquinho aqui, tem o relatório, tá? Então, clicando no relatório, vocês podem ver todas as histórias aí do que foi feito. Não é uma coisa assim muito simples para qualquer um, tá? Mas os interessados, por favor, deem uma olhada. Eu fico à disposição para tirar dúvidas, tá? Estão mostrando aqui como é que é o desenvolvimento dos modelos, como é que isso é feito, tá? Tem umas explicações aqui, como é que faz o estudo da troca de água, tá? É um negócio bem legal, isso é uma profissão bacana. Quem se arriscar a seguir esse caminho vai gostar muito, é muito bacana trabalhar com a natureza, tá? Muito bom. Então, aqui vocês têm tudo aqui explicando como é que o modelo foi desenvolvido. E aqui vocês têm um estudo mostrando como é que é a troca de água do mar, como é que troca a água na Bahia, né, ao longo do tempo, etc. Bom, senhores, eu vou parando por aqui, novamente chamando vocês a visitarem o Baías do Brasil, né? Está aqui o início aqui do projeto, que é uma área bacana, e eu fico à disposição. Aqui no Baías do Brasil, quando vocês visitarem um projeto, vocês podem entrar em contato com as pessoas que fizeram os projetos, né? Porto do Açu. Aí aqui tem o Alex, tem a Andréia, vocês podem entrar em contato, mandar e-mail para eles, perguntar coisas, tudo. Com certeza eles vão ficar muito contentes de ver que tem pessoas interessadas e estão querendo saber coisas. Eu também fico à disposição, tá bom? Professor, é uma honra, uma felicidade. O seu trabalho é extremamente importante do ponto de vista ambiental, do ponto de vista também das engenharias, né, das construções que ficam na zona costeira, e é uma honra muito grande para nós do Campus Avançado Maricá, do IFE, receber o senhor no dia de hoje, e eu agradeço muito pela sua paciência, disponibilidade e generosidade. Espero que volte sempre para fazer mais apresentações para nós. Obrigada, viu?